Dias eu pratiquei sem saber um texto bíblico. Como? Nunca tinha lido a Bíblia, hein? Mas eu pratiquei Mateus 6,6. Sem nunca ter lido a Bíblia, é para as pessoas entenderem que a Bíblia, mesmo que você não tenha lido o versículo, se você praticar algo que está escrito, a promessa vem sobre você. É tão poderosa a Escritura que se você praticar sem conhecimento, vem na tua vida. Isso é muito sério. E é o mesmo para o mal, né? Quando a pessoa pratica algo que a Bíblia avisa que vai trazer mal, vai trazer maldição, vai trazer tragédia, vai trazer coisa ruim, vai dar legalidade para as trevas, e a pessoa, sem saber, pratica, ela está também vai dar problema. Né? Eu tenho uma conferência chamada Congresso de Santificação, que tem uma ministração que não pode filmar. É muito delicada, tem conteúdos muito pesados. E já ministro ela há mais de 20 anos. Já pisei em todos os estados do Brasil com essa conferência. E sempre foi assim, Deus fala, não filma para você ter liberdade, porque tem gente que pode pegar e usar de forma negativa, né? E tem um momento que eu te mostro uma base bíblica e uma base científica para a existência do corpo espiritual e provo para você, por exemplo, que a bebida alcoólica destilada, ela faz buraco no seu corpo espiritual. Como? Por esse motivo, eu mostro as fotos que um cientista fez, né, disso. É incrível, eu mostro a base bíblica, eu te mostro um texto bíblico, eu te mostro quem vai ter que ir na conferência. Não adianta que eu não vou poder falar tudo aqui. É polêmico. E mostro uma base científica. Eu sei que vai ficar todo mundo curioso, mas é para gerar curiosidade mesmo pra você ir. Quando você vê que eu estou fazendo congresso de santificação, você vai, tá? Nível 1, que é esse que é o básico da vida cristã, que é você saber as coisas básicas que você deve e que você não deve fazer. E aí, eu mostro, por exemplo, tem gente que pega, bebe uísque, vodka, cachaça, sem má intenção. Porém, a Bíblia fala dessa bebida, chama ela de bebida forte. A Bíblia separa o vinho da bebida forte, que é o fermentado, do destilado. O destilado é do mal. Por quê? Porque ele mexe e altera o seu corpo espiritual. Mais uma prova disso, para quem estiver nos assistindo, existem pessoas aqui, talvez estejam nos assistindo, de religião africana. Quem frequenta a religião africana sabe, quando a entidade, o espírito, né, vai incorporar numa religião africana, quem é que eles ingerem? O que eles colocam para dentro? Alguma bebida destilada, geralmente a cachaça. Faz parte do ritual, faz parte do culto deles. A pessoa, o médium, né, beber a cachaça. Por quê? Para abrir. Para facilitar o seu corpo espiritual. Ou seja, às vezes a pessoa sem má intenção, não tem má intenção. Tá bebendo e tá abrindo. Tá abrindo o seu corpo espiritual. E não tem nada demais, eu bebo em casa. Meu bem, demônio não respeita a parede, não. Espíritos das trevas também se metem no meio da vida. Às vezes você está ali na maior social, achando que não tem nada demais, e se estiver transitando no meio um espírito imundo, uma coisa maligna? É por esse motivo que a palavra de Deus é realmente o nosso guia, porque ela fala de tudo um pouquinho. E tem gente que fala, né, mas eu bebo, eu não faço escândalo nenhum, eu estou bebendo socialmente, mas não percebe que essa abertura do campo espiritual vai fazer com que outras coisas, às vezes ali naquele momento que você está bebendo, você pode estar super, né, comportada, social ali, mas começa a dar problema em outras áreas por conta dessa abertura do campo espiritual. Exato, porque isso aqui, a gente está falando aqui, tem gente assistindo a gente, Karina, que vai falar aonde está na Bíblia. Não vou te dar a base. Falar que é só se estiver embriagado. Mas eu tenho a base. Eu tenho a base bíblica e científica. Só que eu só compartilho na conferência, principalmente porque hoje em dia tem muitos que roubam o seu conteúdo e assumem e não te dão nem o direito autoral. Nós estamos vivendo um tempo feio na internet. Mas isso está na Bíblia. Mas eu não compartilho. Eu vou deixar você curioso, porque a pessoa quer para ficar refutando, ela não quer receber. Você quer mesmo, você vai no dia que você souber que eu estou fazendo, perto da sua casa, você vê um cartaz, você vê eu postando, você vai, que aí lá você vai tirar tema. Você vai, porque aí lá são 3 horas de estudo sobre esse tema.
Ô, Sara, 3 e horas. tem a questão do vinho também, que o vinho de hoje não era o vinho que se servia O vinho de antigamente, hoje não é? é altamente alcoolizado, muito mais do que o vinho daquela época, que era um mosto. E a Bíblia fala para não se demorar no vinho. Então, o que a Bíblia fala? O que a ciência já comprovou, a medicina já comprovou, que uma pequena dose é vasodilatadora. Uma pequena dose. É como se fosse um medicamento. O vinho também tinha um propósito, naquela época, a nível de sobrevivência, pois não tinha geladeira nem filtro. E quando tinha um inverno rigoroso, a forma de armazenar água dentro de casa, como a pessoa armazenaria? Ou a pessoa ferveria a água, né? Porque a fervura, né, poderia acontecer, só que ninguém sabia nem que existia bactéria. Então eles não tinham entendimento, por exemplo, que tinha que ferver a água. A forma como se armazenava era através desse vinho, desse mosto, que era uma coisa mais suave, que não era como o vinho de hoje, né? Que vem já alcoolizadíssimo. Então, o que acontece? Existe muita coisa cultural que a gente precisa entender, mas tudo tem uma explicação. Voltando para o nosso assunto, que eu quis abrir esse parêntese para mostrar que, às vezes, fazendo uma coisa que a Bíblia diz certa, a gente vai colher o fruto. E, às vezes, fazendo uma coisa que a Bíblia diz para você não fazer ruim, você vai colher também um fruto podre da coisa ruim. Uma malignidade da coisa ruim. E muita gente fica confrontado quando eu falo isso aqui. Ah, eu não vou acreditar porque ela não está falando versículo. Vai, imagina 3 horas de ministração sobre esse assunto. Tem que ter muito conteúdo bíblico para você ficar 3 horas falando de um assunto. Você vira a Bíblia para cá. Eu vou te mostrando base e te mostro também uma base científica. Só que eu não me promovo em cima disso filmando, porque Deus falou para mim, né, que eu tinha que preservar. Algumas coisas têm que ser faladas num ambiente específico, né, com pessoas que estão desejosas de receber daquele ensinamento. Porque estamos vivendo um tempo onde tudo é motivo para as pessoas dizendo que foram ofendidas. Ah, me senti ofendido. Então a gente tem que tomar esse cuidado hoje. Eu tomo esse devido cuidado já há muitos anos e convido a todos que quiserem ir. Vai ser impactante para a sua vida. Justamente por quê? Porque é a realidade. A Bíblia, ela nos orienta e ela nos dá muitas vezes ali códigos para a gente seguir. Sim. Eu não sabia disso naquela época. Daí você Nunca tinha lido a Bíblia. Você ia para o seu quarto. Fui para o meu quarto. Praticar Mateus 6,6 sem nunca ter lido Mateus 6,6. Você vivia com seus pais ainda? Não, morava na minha casa, dividia a casa com a minha irmã e com meu irmão e com a minha filhinha, que eu tive antes de eu me converter. A Hannah hoje é uma adulta, mas ela era uma criancinha nessa época. E aí entrei no quarto, minha filha já estava dormindo. Nessa hora que a Andréia saiu, ela não estava dormindo, ela estava na escola. Entrei no quarto, tranquei a porta como a Bíblia diz. Fiz exatamente Mateus 6,6 que diz: quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está ali no secreto. Então a recompensa, o teu pai te recompensará. O teu pai que vê no secreto te recompensará. É como se fosse um código, uma lei espiritual. Eu quero ser recompensado por Deus, eu preciso praticar Mateus 6,6. Não existe intimidade com quem você não passa tempo sozinho. Não tem, não existe. Você nunca vai ter intimidade com o filho, com a filha, se você não gasta tempo com seu filho, com a sua filha. Você não vai ter intimidade com o cônjuge, se você não passa tempo sozinho com o cônjuge. Você não vai ter intimidade com amigos, se você não passa tempo sozinho com amigos. Você vai ter que ter essa prática. Eu não sabia de nada disso, mas fui fazer. Sem perceber. Instintivamente, quando a minha amiga saiu, eu tinha uma sede, porque eu descobri que eu não sabia de nada. Eu falei, não, mas agora eu quero saber. Quando eu tranquei a porta, eu comecei a andar de um lado para o outro. Não tinha louvor, tinha nada. E falava assim, Deus, dentro do quarto, eu sei que você existe, só que tudo que eu acabei de descobrir é muito novo para mim. Eu quero saber o resto dessa história. Eu quero saber se Jesus é Deus. Eu quero saber, porque eu já vi que o diabo existe. Então, Deus, se o diabo existe, o resto da Bíblia pode ser verdade, mas eu não vou acreditar simplesmente, aleatoriamente, do nada. Não, eu quero que você me fale. Agora que eu vi aquele sobrenatural, eu quero ouvir de você. E eu, abusada, imagina, não sei de onde que eu tirei isso, abusada, ousada e abusada, comecei a falar assim, bem forte.
Não adianta você mandar padre, não adianta você mandar pastor, não adianta você mandar um rabino, não adianta você mandar um espírita, um médium, um pai de santo, nenhuma religião. Se você não falar comigo, tem que ser você. Uhum. Aquilo que poderia parecer um abuso, uma ousadia, uma afronta, na verdade é o que Deus mais ama. Porque ele diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, ali eu estava fazendo mais uma coisa, que é uma lei. Você vai encontrar. As pessoas têm, às vezes, medo, porque a religião te ensina que você não pode falar com Deus de forma livre. Mas eu fiz aquilo, né? Busquei desesperadamente. Fiquei ali por uns 40 minutos, saí do quarto. Um dia você falou? Um dia. No outro dia, botei minha filha para a escola de novo. Só que eu não sabia que eu estava fazendo algo que era bíblico. No outro dia, eu fiz isso. Eu não tenho uma conta exata. Eu não sei se chegou a 2 semanas. Passou de 1 semana. Mas eu acredito que foi em torno de uns 10 dias. Você insistiu, você não desistiu, né? De querer. Eu fiquei obsessiva pela verdade. Eu me tornei uma caçadora de Deus. Eu me tornei uma obsessiva pela palavra. Pela verdade, eu queria saber. Porque eu pensei assim, Karina, bom, daqui pra frente não tem outro jeito. Ou eu descubro a verdade ou eu paro minha vida. Porque tudo que eu acreditei até aqui é mentira. Eu quero saber o resto dessa história.